Olá, meus amigos, eu sou Adriana Machado. Venho aqui hoje no nosso cantinho Palavras que Confortam, no canal do Rossano Sobrinho, trazer um tema para que a gente possa refletir neste domingo. Mas, antes de começarmos, eu gostaria que vocês pudessem curtir este vídeo, compartilhá-lo com os amigos, comentarem aquilo que vocês têm dúvida ou sobre o tema que nós estamos falando e também se inscreverem neste canal, onde existem outros tantos vídeos tão consoladores, tão esclarecedores quanto este que nós vamos fazer hoje, ok? Bem, como vocês sabem, nós estamos fazendo um estudo de temas com base neste livro aqui, Um Jovem Obsessor. Este livro é do autor espiritual Ezequiel e foi psicografado por mim. Alguns de vocês que já leram, que estão acompanhando este tema, acredito, estão também absorvendo um pouquinho mais sobre aquilo que foi dito aqui, que talvez vocês nem tenham percebido na hora da leitura. Espero que nossos estudos estejam agradando a todos vocês. Bem, o nosso tema de hoje, ele é proteção do lar. Claro que este tema, ele é bem abrangente, mas nós vamos nos fixar em um determinado ponto que poderia muito nos auxiliar na proteção do nosso lar, na iluminação deste lugar onde a gente se sente confiante em estar, onde a gente se sente seguro, né? Então, eu vou ler um trechinho do nosso livro para que a gente possa começar. Tudo ia acontecendo normalmente, até que, na quarta-feira pela manhã, sem nos explicar detalhes, antes de sair de casa com Marcos, Cadu pediu que todos saíssemos da casa por volta das 7:30 da noite e só retornássemos quando ele nos avisasse. Cadu era um dos influenciadores que estava há mais tempo neste lar que nós estamos comentando agora. Atendendo ao seu pedido, os outros influenciadores, saímos e por volta das 7:45, uma luz foi se acendendo na casa e se propagando alguns metros além. A nossa reação imediata seria nos prostrarmos diante dela, porém, com muito esforço, não o fizemos. Marcos estava chegando apressado, com Cadu acompanhando de perto. Quando nos viu, ele deu um sorriso amarelo, dizendo que, se fosse de nossa vontade, poderíamos tentar nos agarrar a Marcos. Nós tentamos, mas sob a influência daquela luz, ele escapava de nossos braços como se tivesse lambuzado de óleo, escorregou e entrou. Cadu nem tentou entrar, como se soubesse o que iria acontecer. Ele ficou ali nos olhando. Claro que isso aborreceu bastante a Jefferson, que era o líder deles. E aí, depois de uma contenda lá, Jefferson falou o seguinte: a situação nos impressionava muito, pois já tínhamos entrado em algumas casas no meio de seus estudos do Evangelho e nunca tínhamos passado por aquilo. Em alguns lares, tínhamos até conseguido tumultuar algumas reuniões, trazendo discussões acaloradas. Quando isso acontecia, eram momentos muito agradáveis para nós, porque os encarnados falavam de Jesus e, mesmo sem a nossa influência, brigavam entre si por qualquer ideia contraditória. O que acontecia de diferente naquela casa? Aquela luz nos surpreendeu, mas a gente era forte e não tinha medo. Era o que dizíamos a nós mesmos. Bem, acredito eu que vocês já estejam imaginando o que foi que protegeu aquele lar naquele momento. Sim, foi o Evangelho no lar. O grupo, os moradores daquele lar, eles, em determinada hora, num determinado dia, resolveram fazer o Evangelho. E como eles tinham esse horário marcado, colocavam seus corações à disposição daquele momento para que eles pudessem aprender alguma coisa,
dividirem aquele momento entre eles. Antes mesmo de se começar o Evangelho, a luz ela já começava a se expandir. Por quê? Porque os protetores daquele lar, os amigos espirituais, já iam preparando o ambiente para que aquela família e aquele lar sentissem essa energia gratificante que o Evangelho, que a união daqueles familiares já estavam proporcionando naquele lar. Então, como aqueles influenciadores estavam numa outra sintonia, numa outra vibração, no momento em que essa luz ela foi se expandindo, foi impedindo com que eles entrassem naquele lar. Dependendo da situação, essa energia promovida pelo Evangelho no lar, ela pode ser mantida por dias, por meses, por anos. E isso por quê? Primeiro, porque se nós mantemos o Evangelho numa frequência, nós vamos alimentando essa energia e vamos protegendo aquele lar. Segundo, porque se os moradores daquele lar tomarem consciência de seu papel como filhos de Deus, atuando com amor, com caridade, com o melhor que poderia haver neles, nada muito além do que nós somos, essa energia também seria mantida pelos seus moradores naquele lar. Claro que estamos falando de mais de uma pessoa. Então, se nós estamos o tempo todo indo e vindo na nossa sintonia, na nossa harmonia, né, como pessoas, como espíritos, há uma possibilidade maior de, havendo mais pessoas no lar, haver uma quebra dessa energia na proteção deste lar. Mas, o que acontece? Se nós pensarmos que se um quebra, mas os outros vão mantendo, há uma possibilidade de que essa energia, essa luz emanada por essas reuniões, ela seja suficiente para que este lar ele esteja sempre protegido. Bem, mas eu queria colocar uma questão. Em algumas situações, o fato de 1, 2, 3 pessoas de 4 estarem em desarmonia e ainda assim o lar está protegido em razão de uma pessoa só, isso se dá também, por quê? Porque às vezes há um merecimento coletivo para que essa energia ela se mantenha. Se de repente para esta família a quebra desta proteção, entre aspas, ela se dê para o aprendizado, para a necessidade de mudanças de comportamento, isso também acontecerá. Não é uma punição do pai porque estamos fazendo tudo errado, é somente porque nós muitas vezes necessitaremos da quebra dessa proteção para sentirmos na pele essas influências ao nosso redor e aí nós vamos mudando os nossos comportamentos, lapidando-nos para que nós possamos dia a dia nos darmos condições de vivenciarmos a nossa vida com um pouco mais de retidão. Então, como nós vimos nessa passagem do livro, a família, no momento em que ela começou o Evangelho, no momento em que eles tentaram entrar, não houve essa possibilidade. E depois disso, não fiz a leitura, mas foi isso que aconteceu, alguns dias depois a casa ainda se mantinha na proteção daquela reunião e na manutenção dessas pessoas, da energia que foi construída naquele momento. O Evangelho no lar, ele pode ser seguido como se fosse um pequeno ritual, né? Primeiro, nós podemos iniciar com uma oração,
depois nós fazermos a leitura do Evangelho, uma passagem da Bíblia, depois nós interpretarmos segundo a boa orientação dos Espíritos, das verdades espirituais, das verdades cristãs que existem em nosso coração, depois nós finalizarmos, após as conclusões, com uma prece e posteriormente bebermos a água que já teríamos colocado ali sobre a mesa para ela ser fluidificada pela espiritualidade que estaria nos acompanhando. Mas também quero dizer uma coisa, o Evangelho no Lar, ele pode ser simplesmente uma pessoa que está com seu coração voltado a Jesus, pegar o Evangelho, dar uma lida, interpretá-lo consigo mesmo e com todos os espíritos que estão ao seu redor, auxiliando e aprendendo junto também. E, neste momento, fazer a sua oração com fé, tomar a sua aguinha com fé, que este Evangelho vai ser tão poderoso quanto aquele que, de repente, nós fazemos coletivamente. Cada pessoa pode fazer da forma que achar que é mais proveitoso para ela, que ela se sentirá melhor. E tenham certeza, não haverá crítica nenhuma de Jesus, crítica nenhuma dos benfeitores espirituais, pela simplicidade do nosso Evangelho. Eu espero que vocês tenham um ótimo domingo, uma ótima semana, que nós possamos nos ver no próximo domingo com outros temas, se Deus quiser. Fiquem todos em paz.